Capítulo 1. As disciplinas espirituais, porta de entrada para a liberdade. Passo pela vida como o transitório a rumar para a eternidade, criado à imagem de Deus, mas com esta imagem corrompida, precisando aprender a meditar, adorar, pensar. Donald Kogan. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. A necessidade desesperada de hoje não é a de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade. As disciplinas clássicas da vida espiritual convocam-nos a sair da superfície e morar nas profundezas. Elas nos convidam a explorar as cavernas situadas nos domínios do mundo espiritual. Elas instam conosco a sermos a resposta a um mundo vazio. Jonan Waldman aconselha: bom é para ti habitar a profundeza, para que possas sentir e compreender o espírito das pessoas. Não devemos ser levados a acreditar que as disciplinas são apenas para os gigantes espirituais e que por isso estão fora de nosso alcance, nem que servem somente para os contemplativos, que devotam todo o seu tempo à oração e à meditação. Longe disso. O desejo de Deus é que as disciplinas espirituais sejam praticadas por seres humanos comuns, pessoas que têm emprego, que cuidam de crianças, que lavam pratos, que retiram o lixo. De fato, a prática das disciplinas é melhor quando ocorre em meio aos relacionamentos que mantemos com marido e mulher, irmãos e irmãs, amigos e vizinhos. Também não devemos supor que as disciplinas espirituais sejam um exercício penoso e enfadonho, com o objetivo de exterminar o riso da face da terra. O contentamento é o tom básico de todas as disciplinas e o propósito delas é libertar o ser humano da escravidão sufocante ao interesse próprio e ao medo. Se o espírito interior for liberto dos pesos excedentes, dificilmente tal exercício será descrito como penoso e enfadonho. Cantar, dançar e até mesmo gritar fazem parte das disciplinas da vida espiritual. Num sentido importante, as disciplinas espirituais não são difíceis. Não precisamos chegar a um estágio avançado em teologia para praticá-las. Os recém-convertidos, ou seja, pessoas que ainda precisam entregar-se completamente a Jesus Cristo, podem e devem participar dessas disciplinas. O requisito principal é ter anseio por Deus. Como a corça anseia pelas correntes de água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, escreve o salmista em Salmos 42, 1 e 2. Os iniciantes são bem-vindos. Também sou um iniciante, especialmente depois de praticar por diversos anos cada disciplina discutida neste livro. Como diz Thomas Merton, não queremos ser iniciantes, mas que nós convençamos-nos do fato de que nunca seremos nada mais que iniciantes, a vida inteira. Lê-se em Salmos 42, 7, abismo chama abismo. Talvez em algum lugar nas câmaras subterrâneas de sua vida você tenha ouvido o chamado para um viver mais profundo e pleno. Talvez esteja enfastiado das experiências fúteis e do ensino raso. Aqui e ali você tem captado vislumbres, evidências de que existe algo mais, coisas que não conhece. Em seu íntimo, você anseia rumar em direção às profundezas. Os que ouviram o chamado distante lá no íntimo e desejam explorar o mundo das disciplinas espirituais deparam imediatamente com duas dificuldades. A primeira é filosófica.
O fundamento materialista de nossa época difundiu-se tanto que incutiu na humanidade sérias dúvidas a respeito de sua capacidade de alcançar algo que esteja além do mundo físico. Muitos cientistas de primeira linha já deixaram para trás essas dúvidas, sabendo que não podemos ficar confinados a uma caixa espaço-temporal. O indivíduo mediano, no entanto, é influenciado pela ciência popular, que está uma geração atrasada em relação aos dias atuais e é preconceituosa contra o mundo imaterial. Nem mesmo descrições exageradas conseguem mostrar quão impregnados estamos com a mentalidade da ciência popular. A meditação, por exemplo, quando levada em conta, não é considerado um encontro entre o ser humano e Deus, e sim mera manipulação psicológica. As pessoas, em geral, toleram uma discussão despretensiosa ao interior até que chegue a hora de cuidar de negócios reais no mundo real. É preciso coragem para renunciar ao preconceito de nossa época e afirmar em coro com os melhores cientistas que existem coisas além do mundo material. Com honestidade intelectual, devemos propor-nos a estudar e explorar a vida espiritual com o mesmo rigor e determinação que aplicaríamos a qualquer área de pesquisa. A segunda dificuldade é prática. Simplesmente não sabemos como praticar para a exploração da vida interior. Mas nem sempre foi assim. No século I e antes disso, não eram necessárias instruções do tipo como fazer acerca das disciplinas espirituais. A Bíblia conclamava as pessoas a disciplinas como jejum, oração, adoração e celebração, mas não oferecia quase nenhuma orientação sobre como praticá-las. E é fácil entender o motivo. As disciplinas eram praticadas com tanta frequência e estavam tão incorporadas à cultura geral que como fazer era do conhecimento de todos. O jejum, por exemplo, era tão comum que ninguém precisava perguntar o que comer antes do jejum, nem como quebrar o jejum, ou ainda como evitar as tonturas enquanto jejuava. Todos sabiam a resposta. Contudo, isso não se aplica à nossa geração. Hoje predomina uma ignorância abismal, mesmo quanto aos aspectos mais simples e práticos de quase todas as disciplinas espirituais. Sendo assim, qualquer livro escrito sobre o assunto precisa oferecer instruções práticas e precisas sobre como conduzir-se nesse exercício. Uma palavra de cautela faz-se necessária logo de início. Conhecer a mecânica não significa que estamos praticando as disciplinas. As disciplinas espirituais são uma realidade interior e espiritual. E a atitude íntima do coração é de longe mais crucial que a mera atitude mecânica para adentrar a realidade da vida espiritual. No entusiasmo de praticar as disciplinas, pode ser que fracassemos em praticar as disciplinas. A vida que agrada a Deus não é a que acumula deveres religiosos. Temos uma única coisa a fazer: experimentar uma vida de relacionamento e de intimidade com Deus, o Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Tiago 1,17. A escravidão aos hábitos arraigados. Estamos acostumados a pensar no pecado como atos individuais de desobediência a Deus. Isso é verdade até certo ponto, mas as Escrituras vão muito além. Em Romanos, o apóstolo Paulo frequentemente se refere ao pecado como uma condição que aflige a raça humana. Por exemplo, Romanos 3, do 9 ao 18. A condição pecaminosa abre caminho por entre os membros do corpo, ou seja, os hábitos que se arraigam à nossa vida. Romanos 7, do 5 ao 7. E não há escravidão que se compare à escravidão dos hábitos pecaminosos arraigados. Isaías 57:20 diz:
Os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. O mar não precisa fazer nenhum esforço para produzir lama e lodo. Ambos resultam de uma movimentação natural. Isso também vale para nós na condição de pecado. A movimentação natural de nossa vida produz lama e lodo. O pecado faz parte de nossa estrutura interna. Não é preciso nenhum esforço especial para produzi-lo. Não é de admirar que nos sintamos presos em armadilhas. O método habitual que utilizamos para lidar com o pecado arraigado é lançando um ataque frontal. Confiamos na força de vontade e na determinação que possuímos. Qualquer que seja o nosso problema, raiva, medo, amargura, glutonaria, orgulho, lascívia, vícios, determinamos-nos a nunca mais cometer o erro novamente. Oramos por isso, lutamos contra isso e aplicamos nossa vontade nisso. A luta, porém, é inteiramente vã e nos descobrimos outra vez em falência moral, ou pior ainda, tão orgulhosos de nossa justiça externa que sepulcro caiado seria uma descrição branda de nossas condições. No excelente livro Livres de Pensamentos Pecaminosos, Heine Arnold escreve: queremos deixar muito claro que não é possível libertar e purificar o nosso coração exercendo a nossa vontade. Na carta aos Colossenses, Paulo faz uma lista das formas externas de controle do pecado. Não manuseie, não prove, não toque. Então, ele acrescenta que essas coisas têm, na verdade, uma aparência de sabedoria em devoção voluntária. Colossenses 2, do 20 ao 23. Devoção voluntária? Que expressão contundente! E como descreve boa parte da nossa vida. No momento em que nos sentirmos capazes de obter sucesso e alcançar a vitória sobre o pecado usando unicamente a força de vontade, estaremos adorando a vontade. Não é irônico Paulo olhar para os esforços mais vigorosos que fazemos na caminhada espiritual e denominá-los idolatria ou devoção voluntária? A força de vontade jamais será bem-sucedida na luta contra os hábitos pecaminosos profundamente arraigados. Emmett Fox escreve: tão logo você resista mentalmente a qualquer circunstância desagradável, por esse meio você a está adotando de mais força que ela usará contra você, e você ficará esvaziado de seus recursos exatamente na mesma medida. Heine Arnold conclui: enquanto acharmos que podemos salvar a nós mesmos com a força de vontade, só faremos a maldade dentro de nós ficar ainda mais forte. A mesma realidade tem sido experimentada por todos os grandes autores da vida devocional. De Agostinho a Francisco de Assis, de João Calvino a John Wesley, de Teresa de Ávila a Juliana de Norwich. A devoção voluntária pode produzir uma demonstração exterior de sucesso durante um certo tempo. Mas, nas trincas e rachaduras da vida, mais dia, menos dia, nossa condição íntima será revelada. Jesus descreve essa condição ao referir-se à justiça interior dos fariseus. A boca fala do que o coração está cheio. E eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Mateus 12, do 34 ao 36. Pois bem, por meio da vontade as pessoas conseguem, durante certo tempo, efeitos externos satisfatórios. Mais cedo ou mais tarde chegará aquele momento irrefletido em que a palavra inútil escapará, revelando a condição real do coração. Se estivermos cheios de compaixão, isso será revelado. Se estivermos cheios de amargura, isso também será revelado. Não que planejemos ser assim. Não é nossa intenção ter um arroubo de raiva ou desfilar com arrogância pegajosa. Mas
Quando estamos diante das pessoas, aquilo que somos se manifesta. Embora possamos tentar com todas as forças esconder a realidade, os olhos nos traem, bem como a língua, queixo, as mãos, enfim, todos os elementos da linguagem corporal. A força de vontade não possui nenhuma defesa contra a palavra inútil, o momento irrefletido. A vontade tem a mesma deficiência que a lei. Só consegue lidar com a aparência. É incapaz de gerar a transformação de que o espírito necessita. As disciplinas espirituais abrem a porta. Quando perdemos a esperança de obter transformações internas mediante a força humana de vontade e de determinação, ficamos abertos a uma nova e maravilhosa percepção. A justiça interior é uma dádiva de Deus, a ser recebida graciosamente. A necessária mudança interior é obra de Deus, não nossa. Isso demanda um trabalho interno e somente Deus consegue trabalhar pelo lado de dentro. Não podemos alcançar nem merecer a justiça do reino de Deus, é uma graça concedida. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo discorre longamente com o propósito de mostrar que a justiça é uma dádiva divina. Ele usa o termo 35 vezes na epístola e em todas elas insiste em que a justiça é inalcançável mediante esforço humano. Uma das afirmações mais claras está em Romanos 5,17. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Evidentemente, esse ensinamento não se encontra apenas em Romanos, mas em toda a Escritura, posto como uma das pedras fundamentais da fé cristã. Entretanto, ao fazermos essa fascinante descoberta, corremos o risco de cometer um engano. Agora, no outro extremo, seremos tentados a acreditar que não há nada que possamos fazer. Se todos os esforços humanos terminam em falência moral, tendo feito a tentativa, sabemos que é assim. E se a justiça é um dom gracioso de Deus, como a Bíblia claramente afirma, a conclusão lógica não seria que devemos apenas esperar até que Deus venha e nos transforme? Muito estranhamente, a resposta é não. A análise está correta. O esforço humano é insuficiente e a justiça é uma dádiva divina. Mas a conclusão é errônea. Felizmente, existe algo que podemos fazer. Podemos livrar-nos das garras do dilema, seja da ação humana, seja da ociosidade. Deus concedeu-nos as disciplinas da vida espiritual como um meio de receber sua graça. As disciplinas permitem que nos apresentemos diante de Deus a fim de que Ele possa nos transformar. O apóstolo Paulo declara: quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. A analogia de Paulo é instrutiva. O agricultor é impotente para fazer a lavoura de grãos se desenvolver. Tudo o que pode fazer é providenciar as condições adequadas para cultivar os grãos. Ele prepara o solo, planta as sementes, rega as plantas. Então, as forças naturais da terra assumem seu papel e o grão aparece. As disciplinas espirituais também funcionam assim. São uma maneira de semear para o Espírito Santo. São os meios que Deus utiliza para nos firmar no chão, num lugar onde Ele possa trabalhar em nós e nos transformar. Por si mesmas, as disciplinas espirituais não podem fazer, exceto nos levar ao ponto em que algo pode ser feito. São meios divinos da graça. A justiça interior que buscamos não é algo que se derrame sobre nossa cabeça.
Deus estabeleceu as disciplinas espirituais como forma de nos conduzir numa situação em que Ele possa nos abençoar. Nesse sentido, seria apropriado falar da trajetória da graça disciplinada. É graça porque é gratuita. É disciplinada porque existem coisas para nós fazermos. Em Discipulado, Dietrich Bonhoeffer deixa claro que a graça é gratuita, mas não é barata. A graça de Deus é imerecida e não se pode merecê-la, mas em algum momento tivemos expectativas de crescer na graça. Precisamos pagar o preço de um curso de ação conscientemente escolhido, que envolva a vida individual e a comunitária. O crescimento espiritual é o propósito das disciplinas. Pode ser útil visualizar o que estamos discutindo. Imagine uma cordilheira longa e estreita, com uma ribanceira vertiginosa de cada lado. O precipício da direita corresponde ao caminho da falência moral, causado pelo esforço humano para alcançar a justiça. Historicamente é conhecido como heresia da moralidade. O precipício da esquerda corresponde à falência moral causada pela ausência de esforços humanos e é conhecida como heresia do antinomianismo. Na cordilheira existe uma trilha, e das disciplinas espirituais, essa trilha leva à transformação interior e à cura que buscamos. Não devemos jamais inclinar-nos para a direita nem para a esquerda, mas permanecer na trilha. Ela está pontilhada de dificuldades extremas, mas há também alegrias incríveis. À medida que percorremos o caminho, a bênção de Deus vem sobre nós, reconstruindo-nos à imagem de Jesus Cristo. Precisamos sempre nos lembrar de que a trilha em si não produz a mudança. Ela apenas nos posiciona onde a mudança pode ocorrer. Esse é o caminho da graça disciplinada. Há um dito em teologia moral que é: a virtude é fácil. No entanto, o ditado é verdadeiro apenas até o ponto em que a ação graciosa de Deus toma conta de nosso espírito e transforma hábitos arraigados à vida. Até que isso se complete, a virtude é difícil, realmente muito difícil. Empenhamo-nos para mostrar um espírito amoroso e compassivo. No entanto, é como se estivéssemos trazendo para dentro algo que está fora de nós. Então, fervilhando nas profundezas interiores, encontramos algo que não desejamos, um espírito amargo ao ponto da corrosão. Entretanto, caso tenhamos vivido e andado algum tempo pelo caminho da graça disciplinada, descobriremos as mudanças internas. Não fazemos nada mais que receber um presente. Entretanto, sabemos que as mudanças são reais. E são reais porque descobrimos que o espírito compassivo, que uma vez achamos tão difícil de demonstrar, agora é fácil. De fato, ficar tomado pela amargura é que será difícil. O amor divino verteu para dentro de nosso espírito e tomou conta de nossos hábitos. Num momento qualquer, um fluxo espontâneo começa a brotar do santuário interno de nossas vidas, de onde emana amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, do 22 ao 23. Não existe mais a cansativa necessidade de esconder dos outros nosso verdadeiro eu. Não temos de nos esforçar para sermos bons e amáveis. Agora somos bons e amáveis. Reprimir a bondade e a amabilidade é que será difícil, porque a bondade e a amabilidade fazem parte de nossa natureza. Assim como os movimentos naturais de nossa vida um dia produziram lama e lodo, agora produzem justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Shakespeare observa que o caráter da misericórdia é não ser forçada, bem como qualquer uma das virtudes, uma vez que tenham tomado conta da personalidade. O caminho da morte, transformando as disciplinas em lei.
As disciplinas espirituais pretendem fazer-nos bem. Elas têm a intenção de trazer a abundância de Deus para a nossa vida. No entanto, é impossível transformá-las em outro conjunto de leis que farão a alma definhar. Disciplinas presas a leis exalam o hálito da morte. Jesus ensina que precisamos ultrapassar a justiça dos fariseus e mestres da lei, Mateus 5:20. Mas precisamos entender que a justiça deles não era desprezível. O nível de comprometimento que eles tinham com Deus seria inatingível para muitos de nós. Contudo, um fato sempre ocupava o centro da justiça deles: a exterioridade. Essa justiça consistia em controlar as coisas internas, não raro com a intenção de manipular a opinião pública. A superioridade de nossa justiça em relação à dos mestres da lei e dos fariseus será vista à medida que nossa vida demonstrar o agir de Deus em nosso interior. Por certo, haverá resultados externos, mas a ação será interna. Por causa do zelo, em geral, vinculado às disciplinas espirituais, é fácil transformá-las na justiça exterior dos escribas e fariseus. Quando se degeneram e viram lei, as disciplinas acabam sendo usadas como um instrumento de manipulação e como controle. Valemo-nos de ordens explícitas para aprisionar as pessoas. Tal deteriorização das disciplinas espirituais resulta em orgulho e medo. O orgulho assume as rédeas porque passamos a acreditar que somos o tipo certo de gente. O medo assume as rédeas porque temos pavor de perder o controle. Se quisermos progredir em nossa caminhada espiritual, de forma que as disciplinas sejam bênçãos ao invés de maldição, precisamos chegar a um ponto da vida em que tiraremos dos ombros o fardo de precisar sempre, a todo instante, gerenciar o semelhante. Porque esse impulso, mais que qualquer outro fator isolado, pode levar-nos a transformar as disciplinas espirituais em lei. Depois que criamos uma lei, é estabelecida uma exterioridade, pela qual julgamos quem está atingindo o padrão e quem não está. Livres das leis, as disciplinas caracterizam-se predominantemente como obra interna, algo impossível de controlar. Quando passarmos a acreditar de fato que a transformação interna é a ação de Deus na nossa vida, seremos capazes de deixar de lado a compulsão para endireitar as pessoas. Precisamos estar atentos à rapidez com que conseguimos nos agarrar a alguma palavra, transformando-a em lei. No momento em que fizermos isso, estaremos enquadrados no severo pronunciamento que Jesus fez contra os fariseus. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Mateus 23:4. Nessas questões precisamos ter incrustado na mente as palavras do apóstolo Paulo. Nós não lhe dizemos que eles precisam obedecer a todas as leis de Deus ou então morrer, mas lhe dizemos que há vida para eles da parte do Espírito Santo, segundo aos Coríntios 3:6. A Nova Versão Internacional diz: a letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. Quando adentramos o mundo das disciplinas espirituais, haverá o perigo constante de as transformar em leis, mas não estaremos abandonados à própria sorte. Jesus Cristo prometeu ser nosso mestre e guia sempre presente. Não é difícil ouvir a sua voz, não é difícil entender sua orientação. Se estivermos começando a cristalizar aquilo que sempre deveria permanecer vivo e ativo, ele nos dirá. Podemos confiar em seus ensinamentos. Quando estivermos desviando-nos para alguma ideia equivocada ou prática que não traga proveito, ele nos conduzirá de volta ao caminho certo. Se estivermos dispostos a ouvir o sistema de áudio celestial, receberemos as instruções de que precisamos.
O mundo em que vivemos está faminto de pessoas genuinamente transformadas. Leon Tolstói observa: todo mundo pensa em mudar a humanidade. Ninguém pensa em mudar a si mesmo. Estejamos entre os que acreditam que a transformação interior é um objeto digno de nossos melhores esforços.